economia mudou muito nesse contexto mundial, né? Durante 50, 60 anos, o modelo das economias, como o mundo se relacionava às economias do mundo, era um modelo baseado naquilo que o economista defende, que é o melhor modelo, essa lógica do livre comércio, do free trade. Cada país faz o que faz bem, né? E aí troca com os outros países. Se eu faço melhor automóvel e o outro lá faz melhor soja, eu faço soja, ele faz automóvel, a gente troca e todo mundo sai ganhando. Por quê? Porque todo mundo está fazendo o que faz melhor, então aquilo é mais barato e é mais de melhor qualidade. Então todo mundo era assim. O Brasil se beneficiou disso, vários países pobres se beneficiaram disso, coisa e tal. O problema é que lá no início da década de 2000, né, surgiu a China, né, e a China diz, free trade, legal e tudo, só que alguns países e alguns, olha, tudo bem, free trade é legal, mas além de ser free, o trade, o comércio tem que ser fair, tem que ser justo. Porque se eu faço free trade, mas o cara não é justo, o que vai acontecer? Que é o que a China fez. Só para livre comércio, vou dizer que é legal, mas eu vou começar a subsidiar minhas empresas, dar regalia, dar crédito barato, dar empréstimo barato, dar mão de obra barata, dar infraestrutura barata, não me preocupar com esse negócio de energia limpa. E aí eu vou ficar mais competitivo. E aí ninguém vai conseguir competir comigo, né? E no free trade, onde eu importo de um lado, exporto, mas importo, com eu não fazendo o comércio livre, fazendo o comércio injusto, eu só vou exportar, porque ninguém consegue competir comigo. E aí surgiu esse problema. E mais recentemente, né, o que eu tenho falado, olha, eu sou economista, mas tem que ser free trade. Eu também sou economista. Mas o comércio tem que ser livre, tem que ser justo, ainda tem que ter uma coisa, o comércio tem que ser seguro. Né? O que eu digo comércio seguro? Um país, por conta do free trade, ele não pode abdicar de ter algum tipo de indústria, algum tipo de atividade econômica. Estados Unidos de uma hora para outra, eu sou a maior economia do mundo, mas nessa coisa do free trade, eu praticamente não produzo mais aço. E se eu entrar em guerra, como é que eu vou montar meus armamentos? Eu praticamente não produzo mais aqueles medicamentos, as fórmulas básicas dos medicamentos. Né? Como é que eu vou ficar sem vacina, esse negócio todo? Sopa, né? Além de ser livre, além de ser justo, tem que ser seguro. Então, o que aconteceu nos últimos 3, 4 anos, que mudou o mundo, é que os países estão se fechando, aquela abertura que tem, né? E aí, a minha visão hoje é que o que vai acontecer nos próximos 5, já está acontecendo, é que o mundo econômico, né, e o Brasil vai estar dentro dessa coisa, ele vai estar formado por 3 grandes blocos. Vai ter as Américas, que eu acho que é o bloco, do ponto de vista econômico, o que tem mais potencial, eu acho que vai ser o bloco que vai ser dominante. E quando eu falo América, é tudo junto, é lá do Canadá até a Argentina, juntar a América Norte, Central e América do Sul. Já está acontecendo um alinhamento político muito forte, que ainda não está assim, muito mais. Também tem o México, tem o Brasil, mas eu acho que esses países, do ponto de vista econômico, eles se juntarem, esse bloco americano, ele fica imbatível. Né? É onde tem inovação, é onde tem energia, onde tem alimentos, onde tem um sistema democrático, onde tem uma cultura, valores, é isso aí. Né? Do outro lado tem um bloco asiático dominado pela China, também inevitável. A China mudou o mundo. É um sucesso a China, né? Não tenho dúvida. Mas eu sempre digo, rapaz, eu sempre tenho um pé atrás em relação à China, porque a China é um país, primeiro, a China é uma ditadura, não vamos esquecer disso, uma ditadura brutal. A China, vamos ser parceiro da China. Vocês estão sendo parceiro de um país que é uma ditadura comunista, ou seja, na China, praticamente, diretamente, tudo é do governo. Mas tem muita empresa, tem a BYD, mas a BYD, o governo tem uma participação forte. De DeepSeek lá do inteligência, o governo tem tudo, né? E tem a Europa. A Europa é um caso. Eu digo assim, a Europa é o seguinte, a Europa hoje é a Disneylândia dos idosos. A Europa realmente, do ponto de vista econômico, vai viver bem, porque já é rica, mas em termos de crescimento econômico, em termos de produtividade, a Europa
Europa está totalmente estagnada. Né? O que a Europa vai ser, e ela é imbatível, é disso, de ser o grande lugar que os idosos ricos do mundo, que são cada vez maiores, mais quantidade, vão passear, vão adquirir cultura e tudo, mas do ponto de vista econômico, a Europa está estagnada. Até porque a Europa cometeu quase um suicídio, que é essa custa de energia, né? Embarcou nessa coisa de energia verde, e hoje não tem energia, caríssima, e sem energia você não tem indústria, e não tem IA. Então, se você não vai ter IA, você não vai ter indústria. Nos últimos 50 anos, a Europa não produziu uma única indústria que vale mais de que 100 bilhões de dólares no mercado de capitais. Nenhuma. Então, a Europa é essa coisa estagnada. Aí surge, finalmente, o Brasil. Eu acho que o Brasil e o Ceará, né, o caminho do Brasil, o Brasil tem que vencer essa coisa da produtividade. Para vencer a produtividade, o Brasil tem que abrir mais a economia. Né, o grande nosso, como economista, como eu disse, por que as empresas do Brasil não são produtivas? Né? E eu digo, rapaz, e principalmente a do Nordeste. Primeiro, por que parece, eu fui o presidente do BNB, mas uma das coisas é porque o BNB dá dinheiro barato para as indústrias, né? E aí tu tem um dinheiro barato. E o principal é que no Brasil nós somos uma economia muito fechada, então as empresas não têm competição. Se você não tem competição, você não tem preocupação em ficar produtivo. Mas eu mesmo no centro produtivo eu consigo mercado, está tudo protegido. Seguindo para... Tem mais algumas perguntas. Seguindo para a nossa expertise, né? O que é que você acha do papel das assessorias contábil e jurídica nessa assessoria para as empresas? Pois é, eu acho que vai ter que se adaptar muito rápido. Um dia desse eu estava vendo um cara num videozinho curto, né? Essa parte de auditoria. Ele pegou um modelo de fluxo de caixa, modelo de DRE, que é basicamente o mercado financeiro faz muito isso, né? Ele pegou o modelo da coisa e fez o modelo, projeção de 5 anos, e aí pediu pro chat, Claude, né, o Anthropic Claude, dar um papel de auditor e ver se ele conseguia identificar onde estavam os erros. 2 minutos, acertou na mosca todos os 5 erros. Aqui. Ou seja, quer dizer, mas o auditor vai se acabar? Não, mas imagine, né, o tempo livre que ele vai ter para fazer algum questionamento, inclusive coisa mais sofisticada. Mas vem cá, esse cara botou como parâmetro de crescimento essa taxa é razoável, né? Eu acho que vai mudar muito essa parte de auditoria, parte de advocacia, né? Tem cada vez mais empresas, né, vendendo esse serviço. Então eu acho que essas indústrias, né, vai mudar radicalmente. Inevitavelmente, eu acho que vai envolver uma redução de quadros, porque as pessoas vão ficar mais produtivas, né? Vai ficar mais produtivo. Então, eu acho que isso aí é uma realidade, Mas, por outro lado, é que eu digo, vai aumentar a qualidade do serviço que vocês prestam de forma brutal. Se você aumenta a qualidade e, eventualmente, cobra um preço menor, não vejo por que a demanda não aumentar. Né? Também tem esse lado positivo, mas que vai mudar brutalmente. Eu acho que isso aí vai, né? Então isso aí eu acho que é inevitável. Se você consegue produzir mais com mais qualidade, eu acho que você tem o mercado a ser explorado, com certeza. Agora um pouquinho da sua história. Conte-nos um projeto na sua área profissional que lhe marcou. Rapaz, não, tem uma coisa interessante que eu tive, foi essa minha experiência no governo do Estado, quando eu criei o IPES, que foi uma experiência que por exemplo, se tem uma coisa que eu acho legal, é trabalhar em governo, quando você pode fazer uma coisa direita, certa, porque o impacto que aquilo tem, né, é muito grande, né? Eu tenho uma certa ligação aí com tem um grande amigo que é sócio do próprio, que foi ministro do Paulo Guedes, né, do Bolsonaro. Eu disse, rapaz, semana passada eu estava lá com um evento lá, o Paulo Guedes ainda tem saque, ainda tem vontade de voltar a ser ministro.
cara está com quase... Ele disse, rapaz, o pior é que ele ganha muito dinheiro fora, mas ele tem... Porque ele percebeu isso. Que quando você vai para o governo, você faz algumas coisas, o impacto é muito legal, né? E isso fica assim meio viciante. Então, minha experiência no governo eu achei muito legal, porque quando o doutor Lúcio, que era o governador, me chamou para criar o IPES, eu queria criar um instituto de estratégia econômica, de pesquisa, uma coisa enxuta, pequena, muito técnica. Né? E eu queria que você fizesse esse negócio. Eu disse, rapaz, governador, top, mas o senhor vai me dar a liberdade técnica? Ele vou. E eu achava que ele não ia, né? Porque, mesmo sendo uma coisa pequena, eu disse, rapaz, assim que eu apresentar a estrutura, que dizer que tem um diretor-geral e vai ter 3 diretores, ele vai, a primeira coisa que ele vai dizer, rapaz, esse diretor aqui vai estar por política, né? Mas o fato é que ele me deu uma carta branca total. Permitiu que eu fizesse o concurso para contratar os novos, né, servidores, turma terminando mestrado, doutorado em economia, administração. Na época eles eram conhecidos como os meninos, porque a turma nova, e o governo geralmente, o perfil do funcionário do governo é mais né? Os meninos aí do IPES. Só que os meninos do IPES rapidamente mostraram por que veio. Então essa experiência é uma experiência muito legal, que é essa experiência de que trabalhar em governo, por dentro fazer coisas que você impactam o cotidiano das pessoas é muito legal, né? Eu, por exemplo, uma lei que teve um impacto enorme no Ceará, essa coisa da educação, né? Eu fui lá, na época era o sítio, governador, vamos mudar essa maneira como o Estado manda o dinheiro para os municípios, mandar por conta da população. A população não muda, todo ano receber o mesmo valor. Vamos condicionar essa coisa para a educação. Ele disse, rapaz, gostei, faça que mas tem que ter uma lei. Ele disse, não, faça que eu aprovo a lei. Mas resumindo, eu fiz, ele topou realmente, e virou lei, e isso foi uma revolução, porque para receber dinheiro agora do Estado, as prefeituras tinham que ter nota, e era nota mesmo dos alunos. Por isso que o Ceará avançou muito na alfabetização. Por trás dessa coisa aí tem essa lei, porque essa lei, eu digo, governador, não tenha dúvida. Quando o negócio perceber que vale dinheiro, o prefeito perceber que para ganhar mais dinheiro a nota dos alunos tem que melhorar, eles vão dar mais atenção. Isso tem um impacto, né? Então a experiência de trabalhar de governo é muito legal. E para finalizar, imaginando que essa nossa conversa vai ficar gravada na internet, deixe uma mensagem com base na sua vida profissional, a sua vida acadêmica, como gestor, né, na parte pública também. Uma mensagem aí para o futuro, para os jovens. Eu acho, primeiro, uma coisa que eu acho que uma primeira coisa é aquela, eu digo, que é a fundação da própria economia, né? Nada é de graça, né? Então tudo envolve esforço, não tem milagre, né? Então tudo envolve esforço. Tem uma coisa que eu até comento aqui com o Gerson, que eu percebo que ele comunga comigo, né? Dessa característica que eu acho que é fundamental, é a disciplina. Tudo tem que ter disciplina. Você não vai achar que tudo é a disciplina, aquela coisa de ter o esforço continuado, de estar antenado, essa coisa também é muito importante, né? Eu acho que a terceira é ter, né, essa capacidade de entender o contexto, né, e estar acompanhando as mudanças do mundo, né? Eu acho que isso é muito importante. E por último, é interessante, mas por último, essa revolução da IA vai aumentar a importância e vai dar um diferencial, né, aos jovens que têm valores, né, tem ética, tem capacidade de fazer julgamento, né? Porque o nerd que sabe, mas o grande cara era o nerd que sabia operar uma planilha Excel de forma totalmente instantânea, esse era o cara valorizado. Esse cara hoje não tem mais valor, porque a IA faz, mas o cara que consegue ser criativo, né? O jovem consegue ser criativo, que tem valores, que tem percepção, né, de convívio social, que é capaz de fazer convívio. Esses são os valores
que vão ser cada vez mais importantes, né? Então, a mensagem maior que eu dou para o jovem é basicamente essa. O mundo em que o valor estava em aprender, em decorar, em responder, e eu fui treinado nessa lógica, né? Estudava, decorava, aprendia, fazia prova e passava de ano. Isso não vai ser mais importante, né? Hoje o importante, a lógica é a inversa. A lógica agora é saber perguntar, não é mais saber responder. Porque responder, o IA responde. Uhum. Então, o IA responde. Então não adianta vir querer, eu sou craque em responder. Com todo respeito, você tem que ser craque em perguntar, né? Tem que ser craque em saber perguntar, tem que ser craque em saber ousar, assumir risco, né? E tentar o máximo possível ser criativo. Eu acho que esse é o caminho, né? Principalmente para os jovens, né? Então isso muda de forma drástica, mas eu acho que abre muitas oportunidades para muita gente. Obrigado, Marcos, pela sua disponibilidade e compartilhar eu que agradeço, conhecimentos. Eu que agradeço, eu sempre gosto. Eu acho que, como eu falei, o importante eu acho que é importante sempre esses momentos em que, né, os grupos se reúnem para discutir, né? Não vivam numa bolha, não só enquanto pessoas, nem enquanto empresas. Quem vive na bolha, enquanto pessoa, enquanto empresa, rapidamente fica para trás. Então, tenham tempos atenadas com o que está acontecendo. Obrigada.